coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Se repete nesse encontro aquilo que nós, no princípio, experimentamos na fazenda, quando os primeiros, junto com o Frei Hans, não tínhamos ainda a nossa vocação definida no sentido do estado de vida, né? Estávamos despreocupados se íamos casar, ou ser padre, ou enfim, ou ser consagrado. O nosso objetivo era encontrar-se com Jesus, consagrar nossa vida a Jesus, doando-se, servindo essa juventude. E depois, com o passar dos anos, cada um de nós fomos discernindo, encontrando o seu caminho, né? Olá! Hoje em nosso programa nós vamos mostrar um pouco das experiências do encontro de discernimento que aconteceu na Fazenda das Pedrinhas, em Guaratinguetá, São Paulo. Neste evento, reuniram-se jovens ex-recuperandos e voluntários que manifestaram o desejo de se doar a Deus na acolhida dos jovens que buscam ajuda na Fazenda da Esperança. São jovens ainda que querem discernir, né, seu estado de vida como casado, ou como consagrado, celibatário, ou como sacerdote, né? Tomam a decisão de amar a essa juventude que são acolhidas na fazenda, como eles um dia foram amados, né? Esperando que se realize a promessa de Jesus, né, no Evangelho, quando ele diz, né, em São João: a quem me ama, eu me manifestarei. A gente fica balançando, fica em dúvida, né? Então isso aqui fortalece. Já que minha intenção é entrar nessa família da esperança, né? Eu vim para chegar a uma conclusão e aqui colocar em prática aquilo que eu aprendi na fazenda, né? Agora a minha esperança eu depositei neles, se não tá tanto neles, mas como na mãe deles, né? A gente sente assim na pele o sofrimento que eu fui para minha mãe, e agora eu sinto a angústia de cada mãe. Então, eu boto fé neles e eu tenho esperança neles, porque como eu aprendi a ser esperança, agora eu quero ser esperança para alguém, né? Até tem uma palavra que me fortalece sempre: para quem busca uma nova vida, a esperança não é em vão. E eu quero ser essa palavra, eu quero viver essa com intensidade. Eu quero dar esperança para essa família que tanto sofreram e para essas mães que têm esperança e depositam esperança na gente. De forma geral, assim, todos os temas para mim foram coisas assim muito profundas, né, que me deixaram assim muito alegre de participar, e de forma geral assim me deu digamos assim, uma satisfação muito grande, né, e de certa forma também uma resposta para algumas inquietações que eu tinha sobre a fazenda, né. Então esse encontro está me ajudando a respondê-las, né, conhecer melhor o carisma e tudo, para poder assim futuramente, né, ainda não penso agora, né, que eu vivo o momento presente sem se preocupar muito com o futuro, né? Como o Nelson nos falava no tema dele, né? Sobre o tripé da fazenda, né? Aí quando ele falava, né? O ideal agora é você viver o momento presente, não importa se lá na frente você vai ser um padre, você vai ser casado, você vai ser um consagrado, o importante é que você viva o momento presente e viva amando, né? Assim, primeira vez que consegue enxergar muito algo e refletindo, né? Também nas palestras, assim, onde eu tenho ainda dúvida, e onde até eu já consegui crescer e mudar, e onde eu preciso ainda mais trabalhar em cima desse, né? Como é importante, né? Não só porque muitas vezes a gente esquece também pra gente, né? Que está tomando na frente, né? Essa convivência entre si, né? E como afeta, né? Porque na minha família também tinha assim, essa convivência de mãe e pai, né? Quando eles brigam, as crianças percebem, né? E eu sempre estava no meio, né, das brigas. Então, eu via rebelde, né? Saía, não quis saber dos meus pais, né? Então, a mesma coisa também, né? Que eu já fiz experiência assim. Não é agora nessa fazenda, não, né? Tá tranquila assim com a minha madrinha, né? Minha companheira, né? Minha outra ajudante, né? Então, tá tranquila, né? Mas quando não tá, né? Também não está andando, né? Então, também uma reflexão, né, em cima desse, né? E hoje aqui nesse encontro eu consigo ver e consigo já enxergar
qual é realmente a proposta de Deus para a minha vida, né? Com relação aos passos que eu tenho que dar na família, com relação ao cuidado, como a Luz falou, com relação ao que é realmente o carisma da esperança, o que o Nelson falou também do tripé. Para mim me fez assim pensar em muita coisa que eu estou vivendo lá na fazenda com os meninos e ver onde eu estou errando e onde eu posso melhorar quando voltar agora. Então são coisas assim que estão brotando assim muito forte no meu coração. Me fez ficar bem forte isso, né? De eu realmente ter esse vínculo com os meninos, ter esse laço diretamente com eles. Não só pensar na parte burocrática, na parte prática da fazenda, mas de ter realmente a unidade firmada com os meninos. Eu vim, realmente não, se alguma coisa está acontecendo, né? E até estava com minha dúvida de sair para fora, né? Quando começou a falar o Frei, quando começou a dar um pauzinho o Frei, quando deu o Nelson também, e tudo que eu estava com a minha dúvida, e porque eu estava sangrado, as minhas crises, todas as coisas que estavam acontecendo, realmente invocava muito o que ele estava falando, porque parecia que falava para mim, estava assim, 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 estavam tendo essa, não estão dando esperança para os meninos, e estavam fazendo assim, assim, então me ficava louco, era tudo para mim, assim, tá. E daí eu fiquei meio mal, porque eu sabia que tudo que estava falando era louco, entende? Será então eu tô errado, não tô fazendo errado, tô na fazenda, né? Depois aclariou um pouco a Iraci dos passos. Entende? Esse espaço de unidade, de amor, concretamente, de mútuo, de se comprometer, de viver a fidelidade, de buscar a pureza, né? Puro eu não sou ainda, mas estou procurando essa pureza. Aí vem com o que eu ontem já tinha concretado. Não, agora realmente eu vou lá assumir, eu vou ir e amar concretamente como tem que ser e dar esse passo adiante e não deixar me abater por coisa que não estava sendo de Deus para mim nesse tempo. Bom, a parte mais importante foi de tudo aquilo que os fundadores falaram e pediram para a gente fazer. Assim, de eu chegar à noite, fazer um exame de consciência e saber que eu tô correspondendo, né? Tô sendo verdadeiro com Deus, comigo mesmo e com a obra, né? Então, fico bastante feliz comigo de estar sendo verdadeiro. Né? Na verdade, sou um privilegiado, né? De estar tendo essa oportunidade de ter essa opção, né? De decidir as coisas importantes da minha vida junto com a presença de Jesus no meio, né? Eu nunca participei tão profundamente assim do encontro como esse. Eu até comentei esses dias que eu queria fazer o pacto mais umas 3 vezes só para participar do encontro de discernimento, porque esse está sendo muito bom. Porque assim, a partir do momento que eu me abri mesmo para Deus e para fazer uma experiência mais profunda de verdade, eu pude ver como que foi bom, como que eu me abri. Até no meu trabalho, lá no centro feminino, né? Como que eu pude crescer até no meu trabalho, como eu pude melhorar, como eu pude começar a fazer as coisas com mais gosto, com mais vontade, sabe? Sem me cansar tanto e sem, assim, ficar esperando ser valorizado pelo outro, né? E, assim, meu coração está muito aberto, sabe? Está muito livre para continuar fazendo a minha experiência. Agora de viver o momento presente, né? E de esperar terminar esse ano que eu fiz esse compromisso e talvez o ano que vem renovar novamente, sabe? De ir mais para frente, de me aprofundar mais, de viver mais, de amar mais, sabe? De me sentir mais humana mesmo, mais pessoa, assim, saber que eu estou indo para o caminho certo. Então eu entendia Jesus abandonado no outro, não em mim, né? Mas hoje veio esclarecer, né, que eu passo muitos momentos de Jesus abandonado, né, por a maldade humana, né, aquelas pessoas que fazem o mal e me atingem. Então, hoje eu vim entender, né, concretamente o que é Jesus abandonado na minha vida. Né? Com tudo isso que esses temas que foram dados, agora eu posso perceber que como eu vou fazer para me dar os primeiros passos, como eu vou fazer a carta, sendo que eu tenho esse chamado, tenho vontade de ficar na fazenda, mas não sabia como fazer, né? E esses temas esclareceram bem mesmo para mim,
porque eu entendo, porque eu vejo no Padre Anderson, porque eu vejo esse chamado no João Paulo. E agora eu pude observar mesmo que é uma coisa que move, porque a fazenda mostra essa realeza para a gente. Esse amor com o próximo, esse amor recíproco que vem o segundo, junto com o primeiro passo. E agora essa experiência de a hora da verdade, da não tinha passado, e tudo que eles falaram comigo me moveu, assim, que acertaram de cheio, apesar que a gente se conhecer por 2 dias. Essa experiência, dessa comunhão, esse ato de amor com o outro, conhecer, ser uma família, um jovem ser livre. Eu, quando sou jovem, sou para a fazenda, estou de coração aberto e receber as propostas, receber esse chamado, fazendo a experiência do acreditar com o outro irmão que veio comigo. Com o crescimento da fazenda, mais e mais pessoas estão buscando suas vocações. Hoje, mais de 700 pessoas fazem parte da família da Esperança. É aquilo que hoje a igreja está preconizando muito, ou seja, os leigos que se lançam na aventura de serem missionários, sem a preocupação de que tenha que já estar definidos no seu estado de vida. E por isso esse encontro se revela também como um discernimento para compreender onde Deus me chama, onde Ele quer e como que Ele quer que eu o sirva aqui nessa obra, não é? E inicialmente a gente tinha pensado que essa obra ia ser constituída e levada adiante, né, por pessoas consagradas, celibatárias, mas Deus quis, para que ela pudesse crescer mais, que esse espírito de consagração, digamos, de virgindade espiritual, pudesse ser vivido também pelos casados. Então, por isso a obra se formou com essa família, que hoje tem os consagrados de vida celibatária, né, os casados, né, e os sacerdotes, todos unidos, né, para darem vida nova, gerarem filhos novos para a igreja e para a humanidade, nessa juventude que nós acolhemos na fazenda. Depois de um rápido intervalo, voltaremos com as experiências de namoro. Até já! Coisa de Deus é a fazenda da esperança. 2 anos atrás, Papa Bento, hoje emérito, deu uma ajuda para construir uma capela na Fazenda da Esperança em Sobral. O povo também ajudou e começaram com grande entusiasmo a construção. Infelizmente a seca é tão grande, os animais morrendo, eles não conseguem terminar a igreja. As paredes estão em pé, mas falta telhado e o resto. Você pode ajudar para realizarmos este sonho de terminar a igreja São Bento, em Sobral. Muito, muito obrigado. Está sendo um grande sucesso em muitos países diferentes, o Homem Novo e a Mulher Nova. Com uma simplicidade se demonstra uma verdade da nossa fé. Quem vive a palavra e coloca em prática, fica em pé. O Evangelho diz: quem ama nasce da morte para a vida. Mas se deixamos viver a palavra, o que acontece? Vamos ver. A gente não fica em pé. Cai automaticamente. A palavra nos segura. Importante cada um ter um homem e uma mulher nova na casa, para se lembrar desta verdade. Eu preciso colocar em prática o Evangelho. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Voltamos com o encontro de discernimento da família da Esperança. As pessoas que já têm clareza em suas vocações, especialmente os de matrimônio, quando encontram a pessoa certa na fazenda, passam por um ano de silêncio sem se encontrar para que se confirme realmente esta vocação.
Júnior e Ana Paula estão vivendo isso. Eu já participei de outros encontros já de discernimento, mas esse para mim é especial, porque eu fiquei na fazenda esse tempo todo, né, de doação 9 anos, para poder encontrar, né, a Ana Paula. Então, para mim foi esse tempo, foi viver, né, entender a beleza que é a família Esperança. E depois hoje, nesse encontro, para mim é especial, porque Deus preparou a Ana Paula para mim entender no matrimônio, minha vocação na família Esperança. Então eu conheci a fazenda em 2010, quando meu irmão foi se recuperar, lá em Garanhuns. E depois de, já na reta final, 10 meses depois, foi quando me despertou o interesse por um padrinho, né, que é o Júnior. E aí nós começamos a conversar sobre, falar com o responsável da fazenda, na época Francisco, aconselhou a gente, acompanhou e a gente decidiu namorar. E aí fizemos depois a experiência do silêncio, né? Nos reencontramos agora em janeiro. O Frei ainda dá mais esse ano para a gente se conhecer, namorar, e entendendo também. Para mim foi assim, interessante, porque quando eu deixei ela lá em Pernambuco e fui para Ceará, a palavra do dia era vem, segue-me. Então eu entendi que deveria ir para o Ceará, mesmo sofrendo, mas tinha que dar chance a ela para ela entender que tinha alguém que ia realizar mais do que eu, que era Cristo. E aí a gente está fazendo o segundo processo da experiência, né? O reencontro, como é que está sendo agora? Está sendo uma descoberta, porque nós nunca tivemos convivência de fato, como ainda não estamos tendo, porque a gente se vê uma vez por mês, enfim, por conta da... Né? Aqui está sendo o maior tempo. Só encontros assim, nesses encontros é que a gente tem maior... Mas assim, está sendo uma descoberta, porque a gente está se conhecendo realmente agora, né? Estamos nos lapidando, para poder realmente assim, e continuamos rezando para o que é que Deus quer da gente. Tudo indica que é casamento, as coisas estão caminhando para isso, né? Então, assim, estamos maduros, né, dentro dessa decisão, mas assim, prevendo isso, mas tentando construir também para isso, né? Tá tudo assim na calma, nada na pressa, vai ser uma construção, uma experiência muito rica. Até então, quando a gente se separou, ela ficou um tempo em casa porque ela dava na faculdade, né, na FAVIP, lá em Caruaru, e ela ficou um tempo para poder deixar a faculdade, assim, terminar o contrato que ela tinha de 1 ano. Então ela deixou no meio do ano e o Frei pensou, como ela é psicóloga, que ela fizesse a DI para poder ajudar a fazer mais na frente. Eu sou psicóloga de formação e aí eu fui convidada para fazer a formação em ADI. Então hoje eu estou em Belo Horizonte há 8 meses, estudando na reta final do curso. E para quando terminar o curso, vim aplicar a DI na fazenda. Então descobri uma outra forma de poder ajudar com a minha profissão, né? E com esse novo método que eu conheci, me encantei, né? E poder ajudar as pessoas dessa forma, né? A gente faz essa experiência, mas não é que a gente está pesado. Eu faço a experiência, mas fico leve porque entendo que um casamento, né? Tem que ser 2 que primeiro encontra alguém que realize mais, que é Jesus. Então, encontrando isso, a gente pode casar depois. Podendo viver isso, o início realmente de um namoro, mas esse namoro consciente, um namoro maduro, um namoro diferente, né? Que é aquela questão. Demorei tanto, mas eu sempre queria colocar isso, encontrar uma pessoa realmente que levasse a sério, acreditasse no papel do matrimônio, na verdadeira função que tem o matrimônio hoje nas famílias, né? Ninguém está dando valor. O valor desse sacramento, o que realmente... E foi aqui dentro da fazenda que eu descobri isso, né? E que ele é uma pessoa que tem a espiritualidade muito já trabalhada, então consegue levar isso com muita convicção, e para mim tem sido um aprendizado muito grande com ele. Eu vou fazer, no final do ano, promessa definitiva. Mas não é que eu pensava em casar, eu pensei em dar os passos naturalmente, pacto, compromisso e fazer promessa. E aí nesse tempo, que nem Deus falou, eu fiquei louco, né, na fazenda, esqueci de tudo e vivi em Pernambuco. Aí foi quando apareceu Ana Paula, nesse amor desinteressado, né? Ele me deixa muito livre, diz que eu tenho que fazer as coisas quando eu sentir a vontade, ver no meu coração. Eu acho que é essa liberdade dele que me encanta mais com a fazenda, sabe? Me ajuda a discernir, porque eu vejo a clareza da vocação dele, que ele faz por amor, que ele faz convicção, e me deixa livre para escolher também, ver a minha própria experiência sozinha. Franciene passou 8 anos no Mosteiro das Clarissas e, após fazer a DI, abordagem direta ao inconsciente, viu que sua vocação era o matrimônio. E esse encontro assim está sendo muito bom para mim, porque eu estou descobrindo mais sobre a Fazenda da Esperança
E isso tem me ajudado muito, né, assim, sobre o que é a Fazenda da Esperança mesmo, né, os passos que tem que dar, né, a convivência com as meninas também está sendo assim muito bom, né, até parece que eu já conhecia muitas aqui, né, então assim, para mim está sendo assim tudo muito novo e muito bom mesmo, né, e foi uma experiência muito forte para mim, porque assim, no dia que a Iraci estava falando sobre os passos, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção quando ela falava a questão do sonho. Muitas vezes a gente se apega a um sonho e a gente não consegue se desapegar daquele sonho. Às vezes ela até dava exemplo, né? Que às vezes a pessoa quando começava a entrar na fazenda, começava já a imaginar se ia casar ou se não ia casar, e ficava naquela expectativa, né? E às vezes Deus não estava nem preparando aquilo para ela, ou seja, o matrimônio, né? E isso fazia me lembrar a minha situação, né? Eu sempre tive um sonho, né, de ser religiosa. Então, assim, eu me apeguei a esse sonho e não tinha quem fizesse eu desapegar desse sonho, né? Então, quando eu vim para Guaratinguetá, apesar de tudo que eu vivia no mosteiro, amo demais a vida, as irmãs, mas eu sentia que faltava algo. Então, eu fiz a ADI, né? E depois de 1 ano, eu fiz o reforço, né? Eu vi que eu precisava fazer um reforço, né? E nesse reforço, eu fui trabalhar a minha vocação. Então, a partir do momento que eu aceitei que eu não tinha vocação, apesar de eu sofrer, eu comecei a ficar em paz, né? Então, assim, isso foi muito difícil para mim, né? Esse processo foi mais de 1 ano, né? Vendo isso direitinho, se era isso mesmo ou se não era. Então, depois que eu saí do mosteiro, comecei a pedir a Deus que colocasse na minha vida um homem de Deus, né? Eu não queria qualquer pessoa, né? Franciene conheceu Paulo, hoje responsável pela fazenda de Alta Floresta, no Mato Grosso. Fizeram 1 ano de silêncio e hoje estão fazendo a experiência de namoro. Essa experiência de 1 ano foi muito forte para mim, né? Porque uma coisa é você estar dentro da fazenda fazendo essa experiência e outra coisa é você estar lá fora, né? Mas graças a Deus, né, a gente conseguiu, né? Já faz que a gente está se comunicando já faz 4 meses e foi nesse encontro, né? Depois de 1 ano e 4 meses que a gente se encontrou, né? Nossa, que legal! Pois é, Maria. Então, assim, para mim, assim, está sendo assim muito bom mesmo, né? A gente está se conhecendo mais de perto, né? Daqui a uns meses, acredito que vamos ver como é que vai ficar a minha situação, né? E se Deus quiser, vamos aí, né? Estamos abertos aí para a vontade de Deus nas nossas vidas. Nelson também passou pela experiência de namoro, mas encontrou em Deus algo muito maior que o fazia mais feliz. Num determinado período da minha vida, onde eu tinha descoberto essa experiência de doação, do amor, ainda não existia a fazenda, eu tive a graça, né, de poder fazer uma experiência de namoro e justamente nessa experiência, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que Deus me chamava para uma disponibilidade maior. A compreensão que me veio clara numa missa quando o Frei estava celebrando e o evangelho era quem amar mais o seu pai e a sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Eu estava já fazendo uma experiência muito linda, né, com a Beatriz, já quase de 1 ano de namoro, e cheguei para o Frei depois da missa e disse para ele: Frei, eu posso deixar alguém que eu amo, que me sinto bem? O que você pensa, né? E o Frei me respondeu: se você encontrou algo e alguém maior, claro, né? E nesse momento